A unidade de disquete, comumente conhecida como drive de disco flexível, é um periférico de entrada e saída de dados, ou seja, pode tanto receber como enviar informações para a memória e o processador. Essas unidades foram inicialmente projetadas para disquetes com tamanho físico de 8 polegadas. A tecnologia, porém, permitiu reduzir os discos para 5 polegadas e 1/4. Hoje em dia, a maioria dos computadores utilizam drive de disquetes com tamanho de 3 polegadas e meia. Alguns fabricantes já não disponibilizam unidades de disquetes em seus computadores, ou seja, daqui a alguns anos, os disquetes estarão extintos. O mecanismo de uma unidade de disquetes é formado por vários componentes, como o braço das cabeças de leitura e gravação, motor de posicionamento das cabeças, placa do circuito eletrônico e as próprias cabeças de leitura e gravação. Devido ao acúmulo de resíduos magnetizados, é aconselhável limpar as cabeças de leitura e gravação das unidades de disquete com certa frequência. Para isso, existem disquetes próprios para limpeza em tamanhos e formatos idênticos aos convencionais. Basta inserir o disquete na unidade e mandar o sistema executar uma ação, como ler o seu conteúdo. O scanner é um periférico de entrada de dados cuja função é ler e digitalizar imagens impressas, como fotos, documentos, páginas de revistas ou livros. Há vários tipos de scanners. O de mão, o de mesa e o de página, citados neste vídeo, são apenas alguns exemplos. Atualmente são inúmeros modelos, marcas e características. Existem também outros periféricos que se assemelham aos processos de digitalização de um scanner. É o caso das leitoras de cartões magnéticos, das leitoras de cheques e das leitoras de código de barras. O scanner de mesa é o tipo mais utilizado entre os usuários, porque oferece maior facilidade de manuseio, melhor qualidade de resolução e maior área de varredura. O documento é colocado com sua face voltada para a base transparente. Fechada a tampa, o usuário dá o comando via software, que aciona o motor do tubo óptico, o qual capta a imagem e a transfere em forma de bits para o processador, que faz a análise e a conversão dos bits, estampando a imagem capturada no monitor. Um scanner de mesa pode ser ligado ao computador via porta paralela ou USB. Caso o sistema possua uma impressora e um scanner, faça a conexão paralela da seguinte forma. Um cabo fará a interconexão entre a porta paralela e o scanner. O segundo cabo deverá ser conectado a outra porta existente no scanner e também à porta da impressora, fazendo outra conexão. O scanner de página funciona de forma semelhante a um fax, ou seja, o operador insere a folha de origem por um compartimento, no qual a folha é puxada passando pelo mecanismo óptico e simultaneamente enviando bits para o processador. Este tipo de scanner pode também ser conectado via porta paralela ou USB. O scanner de mão deve ser manuseado pelo operador, que o passará sobre a imagem desejada para digitalizá-la. Nenhum scanner de mão possui as mesmas qualidades gráficas dos scanners de mesa e atualmente não são mais tão utilizados. A unidade de fita magnética é outro periférico de entrada e saída de dados, pois permite gravar os dados para posterior leitura. Uma das características das unidades de fita magnética é sua grande capacidade de armazenamento, por isso ainda são utilizadas para fazer cópias de segurança ou backups. Embora sejam destinadas ao armazenamento, as fitas magnéticas não permitem que programas sejam executados a partir de suas unidades, devido à baixa velocidade de leitura de suas cabeças. DAT é uma abreviação para Digital Audio Tape, ou fita de áudio digital. Na verdade, DAT também é uma fita magnética de gravação sequencial de dados como outra qualquer. Há diferentes padrões de interfaces para fitas DAT, entre eles unidades de fita com interface paralela, interface de drives, interface IDE e interface SCSI, sendo esta a mais rápida e, portanto, a mais utilizada em ambientes com grande fluxo de dados. As unidades DAT com interface de drive são pouco usadas devido à baixa taxa de transferência de dados. Essas unidades são conectadas através de um cabo flat, que permite sua coligação com 2 drives. As unidades DAT que usam interface paralela são as mais requisitadas por sua simplicidade de manuseio.
As unidades zip também são periféricos de entrada e saída de dados e atualmente estão sendo muito utilizadas, principalmente para o transporte de arquivos de um computador para outro. Dependendo do modelo de drive, o disco utilizado pode armazenar de 100 a 750 megabytes de dados. O computador aceita dois tipos de zip drives, o externo e o interno. O externo é ligado através de interface paralela USB ou FireWire. O interno é ligado ao computador via interface IDE ou Super IDE. Quando se usa a interface IDE, o zip deve ser configurado normalmente como qualquer outra unidade IDE, disco rígido ou CD-ROM. A unidade zip do tipo IDE possui em sua parte traseira jumpers que permitem configurá-la como master ou slave. Para realizar a configuração, basta modificar a posição dos jumpers. As unidades de CD-ROM são dispositivos exclusivamente de entrada, ou seja, o acesso ao disco é somente para ler ou recuperar informações e arquivos para uso do operador ou do programa em execução. O CD-ROM, por possuir uma boa capacidade de armazenamento e maior velocidade de leitura, substitui os disquetes, principalmente no armazenamento de programas e arquivos que ocupam muito espaço. A unidade de CD-ROM é a responsável pela leitura e transmissão destes dados para o computador. As unidades de CD-ROM são diferenciadas no mercado, principalmente em termos de velocidade, medida em kilobytes por segundo. Atualmente existem unidades que leem os discos a uma velocidade de 8x, outras de 10, 12, 32, 40 e 54x. Porém, para descobrir quantos kilobytes por segundo a unidade pode operar, basta multiplicar o fator x por 150. Para facilitar o entendimento, observe os exemplos. Uma unidade com velocidade de 10x tem capacidade para transmitir 1.500 kB por segundo. Outra unidade com velocidade de 54x pode transmitir 8.100 kB por segundo. Contudo, para que a unidade alcance essas velocidades, é necessário que o computador tenha capacidade suficiente para suprir os requisitos da transferência. As unidades gravadoras de CDs são dispositivos tanto de entrada como de saída, pois além de permitirem a gravação de dados, podem ser utilizadas como unidades de leitura de CD-ROM. As gravadoras usam interfaces convencionais como paralela, IDE, SCSI, USB e FireWire. A interface de padrão IDE segue o procedimento de instalação de qualquer periférico IDE, ou seja, deverá ser configurada como master e ser conectada por meio de um cabo flat na porta IDE 2 ou secundária da placa-mãe. A gravadora SCSI deverá ser conectada a uma placa controladora, também do tipo SCSI. As gravadoras de padrão USB e FireWire deverão ser conectadas às suas respectivas portas, enquanto a gravadora paralela deverá ser conectada na porta paralela, porém, para funcionar corretamente nesta porta, o setup deve estar configurado como ECP. As gravadoras USB, paralela e FireWire são do tipo externas, isto é, não são encaixadas nas gavetas do gabinete. As gravadoras possuem normalmente referências de 3 velocidades. O primeiro fator X corresponde à velocidade de gravação, o segundo à velocidade de regravação, o último corresponde à velocidade de leitura da unidade. Portanto, uma unidade com referência 8x, 4x e 32x poderá gravar a uma velocidade de até 1.200 kB por segundo, regravar a uma velocidade de 600 kB por segundo e ler o conteúdo a 4.800 kB por segundo. Quanto aos tipos de CDs que podem ser gravados, o operador deve estar atento às seguintes especificações: velocidade de gravação ideal, capacidade de armazenamento, se é gravável ou regravável. Atualmente, devido ao grande leque de modelos de gravadoras existentes, há também uma quantidade muito grande de CDs fabricados com diferentes velocidades de gravação. Por isso, escolha sempre aqueles de velocidade compatível com a gravadora que possui. Quanto à capacidade de armazenamento, os CDRs podem ser para 650 MB ou 74 minutos e 700 MB ou 80 minutos. Os megabytes são a medida para os dados, enquanto que os minutos para o áudio. Um disco gravável não permite que seu conteúdo seja apagado após ser gravado.
Já um disco regravável é utilizado para backups ou transferência dos arquivos de forma que possa ser novamente aproveitado. As unidades de DVD são dispositivos multimídia exclusivamente de entrada de dados. Seus discos possuem grande capacidade de armazenamento, chegando à casa dos gigabytes, sendo muito indicados para armazenar filmes. Porém, para que um filme longa-metragem caiba inteiro em um disco DVD, ele deve ser compactado em um formato próprio, denominado MPEG-2. Este formato possui algoritmos que permitem manter a qualidade original do filme. Com qualidade muito superior ao Video Home System, ou VHS, o DVD traz som Dolby digital em 5 canais de áudio com a mesma qualidade de CD. O drive de DVD pode funcionar também como uma unidade de leitura de CD-ROM. Portanto, se o computador já tem instalado um drive de DVD, não é necessário uma unidade de CD-ROM. Certos itens do setup poderão ser modificados a fim de solucionar diversos problemas de lentidão e influenciar diretamente no desempenho do computador. Cada item pode ser habilitado ou desabilitado, ou seja, enabled ou disabled. Vejamos algumas funções mais importantes. Ao ligar o computador ou reiniciar o sistema, pressione a tecla Delete assim que a contagem de memória tiver início. Através do item CPU Internal Cache, a memória cache interna é habilitada ou desabilitada. Então, certifique-se de estar com a opção Enabled selecionada. O item External Cache habilita ou desabilita a memória cache externa. Os procedimentos são os mesmos, ou seja, selecione ou mantenha selecionada a opção Enabled para deixar este item habilitado. A página do Setup Award, denominada Integrated Peripherals, contém o item IDE HDD Block Mode, que deve ficar habilitado. Com esta opção habilitada, o HD transfere para a interface IDE vários setores por vez. O BIOS solicita leituras de vários setores e não um por vez. Assim, a taxa de transferência do HD aumenta, otimizando o desempenho do computador. O desfragmentador de disco elimina espaços livres gerados entre os arquivos gravados, otimizando o disco rígido e contribuindo para melhorar o desempenho geral do computador. Os espaços gerados entre arquivos ocorrem por vários motivos. Por exemplo, ao instalar algum aplicativo, o disco é preenchido sequencialmente. Ao apagar um arquivo, é criado um espaço livre no disco, que ao instalar outro arquivo será ocupado se o novo arquivo for menor que o arquivo removido, porém ficará ainda espaço não preenchido. Se o arquivo for maior do que o removido, o espaço será totalmente preenchido e a parte restante do novo arquivo será gravada em outra área do disco. De uma forma ou de outra, este novo arquivo ficará fragmentado. O desfragmentador tem a finalidade de juntar os fragmentos ou pedaços dos arquivos em um único bloco consolidado. Após a desfragmentação, o disco fica com uma área totalmente vazia e outra preenchida pelos arquivos existentes. Os próximos arquivos serão gravados em uma área contínua. O resultado é que o acesso ao disco será feito por um único movimento das cabeças de leitura e gravação, tanto para os arquivos desfragmentados como para os que serão gravados, o que contribuirá para a otimização do desempenho do disco e, consequentemente, da máquina. Há diferentes desfragmentadores. Entre os mais usados estão o Norton Utilities e o desfragmentador do próprio Windows, fácil de usar e com alto nível de eficiência. A execução e utilização do desfragmentador do Windows 98 é muito simples, observe. Abra o menu Iniciar. Posicione o apontador do mouse em Programas, Acessórios, Ferramentas de Sistema e em seguida clique em Desfragmentador de disco. Nesta tela, clique sobre o botão Configurações, caso queira realizar alguma configuração. Em seguida, clique em OK. Agora, na tela principal do desfragmentador de disco, clique em OK para iniciar a desfragmentação. Uma nova tela será exibida, apresentando o andamento do programa e disponibilizando os recursos Parar, Pausar e Mostrar Detalhes. Ao clicar em Mostrar Detalhes, será exibida uma janela com o panorama detalhado do programa desfragmentador em execução. Caso queira saber mais informações, clique sobre o botão Legenda. Se desejar encerrar o programa desfragmentador de disco, basta clicar em Parar e em seguida em Sair. Ao término do processo, será exibida uma tela igual à mostrada em seu vídeo.
Clique neste botão para concluir o processo. A execução e utilização do desfragmentador do Windows XP também é muito simples. Veja. Abra o menu Iniciar. Posicione o apontador do mouse em todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema e em seguida clique em Desfragmentador de disco. Nesta tela, clique sobre o botão Desfragmentar para iniciar o processo de desfragmentação. Na base da tela, tem-se uma pequena legenda que auxilia o entendimento do usuário. Se desejar encerrar o programa Desfragmentador de disco, basta clicar em Parar e em seguida sobre o botão de fechamento da janela. Observe nos painéis centrais o uso estimado do disco antes e após a desfragmentação. Ao término do processo, será exibida uma tela igual à mostrada em seu vídeo. Clique neste botão para concluir o processo.